Se uma expressão, seja ela sexista, racista, sei lá, capacitista, se uma expressão vai ofender, ela tem que ser adaptada, mudada, parar. Ela não vai deixar de existir. Sejam muito bem-vindos ao Presença e Conexões. Hoje, antes de entrar nesse papo enriquecedor, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a curtir o nosso conteúdo e a comentar e indicar para os seus amigos, porque esse conteúdo é produzido com muito carinho, especialmente para você. E hoje nós temos o privilégio de receber o professor Fabrício Dutra. Ele é professor de língua portuguesa e combina humor e conhecimento de uma forma única. Ele é um dos autores do livro Português para Concursos, Gramática Esquematizada e Questões Comentadas. Seja muito bem-vindo. Obrigado Fabrício. pelo convite. Seja muito obrigado, bem-vindo, Fabrício. É uma honra estar aqui. A gente tem alguns quadros aqui no nosso programa, né? E para começar, a gente tem um quadro que se chama Se Apresente, exatamente para que os nossos convidados se apresentem, né? A gente sempre faz uma breve pesquisa, né, sobre o nosso convidado, mas é muito melhor quando a própria pessoa, né, se apresenta. Então a gente gostaria de saber quem é Fabrício Dutra. Eu sou Fabrício Dutra, sou pai do Vinícius, professor de português para concurso público, né? Sou botafoguense, sou pagodeiro. Eu não entendi porque você riu na hora que falou que é botafoguense. É porque é uma das descrições que eu faço minha. Até nesses livros que a gente lança, eu boto lá, Fabrício Dutra, botafoguense, que representa muito para mim. Sou carioca, sou fã de futebol, sou fã de linguagem, sou fã de idioma. E é isso. Trabalho de segunda a segunda com língua portuguesa e gosto muito do que eu faço. Agora, você falou que é carioca, né? E o fato de ser carioca influencia no humor, porque eu acho o povo carioca, ele é repleto de senso de humor, uma ironia também engraçada, né? Como é que é isso dentro dessa sua vertente, assim? Na verdade, assim, o jeito de ensinar, eu me espelhei muito no começo de carreira naqueles professores que eu tive de pré-vestibular, né? Que eram uns caras jovens, assim, a aula deles era um espetáculo, a gente ficava lá de 8 da manhã até 8 da noite, não queria nem sair, reclamava quando acabava a aula, e esses caras tinham muito esse estilo, né, de fazer paródia, de fazer piada, um jeito meio malandro, e é um pouco inerente ao carioca esse jeitão, né, você tá lá, por exemplo, desce pra comprar um pão, vai ter um cara te gritando, fulano, teu time perdeu, então é uma galera que que tem um comportamento um pouquinho mais informal, e eu na minha aula sou eu, então eu acabo levando isso para a sala de aula, o jeito que eu sou em casa, com os amigos, com a família. Eu sou assim com os alunos, né? Porque imagina, se você não for você mesmo trabalhando, tu vai morrer, porque eu trabalho todo o tempo, né? Então, vou fugir de mim, não dá. Então, é isso. E como é que começou, Fabrício? Assim, você falou que é carioca, né? Veio do Rio para Brasília, você começou a dar aula. A gente olhando aqui, fazendo essa breve pesquisa sobre você, nós vimos que você é formado pela UFRJ, é isso, né? Português e alemão? Alemão. Olha só, que desafiador, como eu né? disse, eu sempre gostei muito de idioma, né? Aí eu já tinha feito inglês, né? Naqueles cursos, né? Faço inglês em 48 meses, só que eu reprovava tanto que eu fiz 72. Aí, na hora de escolher o curso universitário, eu pensei assim no alemão, porque assim, a literatura alemã é muito rica, né? Sim. A história da Alemanha, apesar daquela lacuna bizarra do nazismo, muito antes disso ela já existia. Então a Alemanha acaba que tem um episódio que faz muita gente se envergonhar da história, mas a história da Alemanha é muito além daquilo. Sim. E a literatura é incrível, assim, então... E outra, o idioma é muito complexo. Então, querendo ou não, eu conversei com um professor na época, ele falou assim, se você aprender alemão, eu garanto que qualquer idioma você vai conseguir. E é verdade mesmo. Eu fiz uma vez um curso de italiano durante um ano e é difícil, né, aprender qualquer idioma, mas a estrutura do alemão... Ela te dá uma noção legal, ela traz muito do latim, pega uma parte do inglês, pega uma parte de enfim. Então, eu acabei fazendo alemão por isso, pela história da Alemanha e também pelo idioma complexo, né? Que abriu muito a minha mente. E assim, desde essa época da faculdade, você já pensava em ser professor? Isso já era algo?
Eu também fiz uns períodos de direito, né, na época, depois que eu me formei, aí o pessoal falou assim, quer fazer o que com direito? Eu dar aula? Mas por que tu não vai advogar? Eu falei, não, que advogar, muito prazo, muito documento. Aí eu pensei em fazer direito para dar aula dos dois, Agora tem a ver com a parte de comunicação, né? Assim, você é bem comunicativo e o direito também, né? Pelo menos eu também pensei em fazer direito, né? Quando era mais jovem e sempre me imaginava defendendo lá, né? Uma causa, né? Na frente de um tribunal e tal. Acho que tem muito a ver com a comunicação. Né? E a aula tem muito isso, né? Porque assim, a aula é um instrumento que faz você dormir pensando que seu trabalho está valendo a pena para muita gente. Sim. Não é trabalhar apenas em prol de uma causa, é de várias, assim, seco. Os feedbacks que a gente recebe são, assim, alimentos mesmo para a aula. Então, eu sempre quis ser professor, eu acho, assim, desde pequeno. E aí, o que eu fiz... Você brincava quando você era criança, você brincava que era brincava só de bola, só de bola. Eu ia até te perguntar isso, assim, quais são os seus hobbies, assim, o que você gosta de fazer? Aí eu já imaginei, assim, que seria alguma coisa ligada ao Botafogo, né? Deve jogar futebol. O Botafogo já não é mais hobby, é estresse. Então, hobby é aquilo que te relaxa. Mas quais são os seus hobbies, assim, o que você gosta de fazer fora da sala de aula? Cara, eu gosto muito de ouvir música, de dormir, de brincar muito com meu filho, videogame, desenho. A gente faz desenho, né? Gosta de desenhar eu também. Quer mandar um oi pra ele? Claro, filho, eu te amo, meu filhote. Qual é o nome dele? Meu nome dele é Vinícius. Eu acompanho o Fabrício já há algum tempo, né? Estudei para concurso, ele sabe disso, e já acompanhava o seu trabalho, assim, as aulas online, né? Nunca tive aula com você, mas acompanhava. E eu acompanho o Instagram dele já há anos. O filho dele é a réplica dele. Gente, como é parecido, é idêntico. Como é que é o nome dele? Vinícius. É o Vinícius. Eu olho aquele menino e falo, meu Deus do céu, não teve a participação da mãe, né? Só do pai. E o pior é que eu e a mãe dele somos separados, né? E ela tem que conviver com essa cópia lá eternamente, já era. A sorte que a gente é amigo, então dá certo. Mas que o bom. O que mais dizem, assim, a gente se parece fisicamente, tá? Mas o que mais dizem é que é o jeito, cara. E o jeito é muito parecido. Isso acaba ajudando, porque, querendo ou não, eu sei o que ele tá sentindo. Sim. Sabe, teve uma época que eu morei com uma prima minha, que a gente é muito parecido. E todo mundo, a família inteira falou, não vai dar certo, eles vão se matar. Só que a gente é tão parecido que a gente sabia mais ou menos quando o outro estava incomodado, conhecia o espaço do outro. Então foi super maneiro morar com ela. E a minha vida com ele é essa, eu conheço tanto, ele me conhece tanto que ele sabe quando eu tô bravo, então ele já fica na dele. Eu sei quando ele não tá muito bem, eu sei que ele tá aberto, então, graças a Deus, a gente se parece. E aí acaba que é muito bom participar disso tudo. Olha, nós vamos entrar agora no nosso quadro falando sobre carreira, né? E como você disse que desde pequenininho sempre sonhou em ser professor, né? Vamos falar sobre isso. Não, sabe ser jogador de futebol, tô brincando. Também. Na verdade, mentira, assim, por mais que eu quisesse ser jogador, a minha família sempre falou, tem que estudar. Sabe aquela família que é pobre, que a única saída é estudar? Então, não tinha nem espaço para eu sonhar em ser jogador. Era assim. Aí outra, como eu me dava muito bem na escola, ficou uma cobrança muito grande assim. Não, ele vai ser um sucesso no que ele fizer, ele vai ser presidente. Porque eu terminei o ensino médio com 15 anos. Então ficava uma cobrança de estudo na minha mente que eu nunca imaginei fazendo outra coisa. Talvez até por isso que eu seja professor. Aí claro, a gente sonha, né, ser jogador de futebol e tal, mas tudo sempre se voltava pro livro, não tem jeito. Lá em casa não tinha opção, não. E falando então sobre essa paixão e obrigação ao mesmo tempo, né? A sua carreira ela é rica, diversificada, você começou ainda muito jovem, né? E assim, eu gostaria de saber como é para você, né? Impactar a vida de tantos alunos, misturando isso, conhecimento e humor, né? E assistir algumas aulas suas gravadas e realmente são muito boas, é diferente, né? A sua didática, a sua forma de ensinar. Como é que você consegue isso? Como isso é para você? Assim, quando eu comecei a ministrar aula, eu comecei em pré-vestibular, né? E aí você tem aquele feedback do aluno que passou no vestibular. Mas é ainda o feedback de alguém que está começando a vida. Então era muito legal, os alunos mandavam mensagem, abraçavam, mandavam foto pintados, passei e tal. Aí aquilo já dava uma alegria, né? Com o concurso público a coisa sai desse nível para uma parada estratosférica, né? Porque é alguém que muda de vida, né? Sim. É alguém que vai poder proporcionar para a família estudo, saúde, viagem. Muita gente, vem de uma família humilde, passa num concurso e isso muda para sempre. Porque pra Disney, né? Você vê, muitos alunos viram amigos, né? E você vê, tinha aluno que tava, moleque lá de 18 a 9 anos estudando para o concurso, ia pro curso de chinelo, marmitinha na mão. Aí hoje você vê, o cara tá viajando, aí bota foto na Tailândia, porque ele mudou a vida dele. Não é que ele vai ficar rico, né? Que o concurso
Dá pra ficar rico se for muito inteligente financeiramente. Sim. Mas o concurso te tira de uma realidade, cara, que eu comecei a perceber o poder disso na vida das pessoas. Cara, daí é o meu lugar. Tanto que eu nunca nem pensei em voltar a dar aula em ensino médio, em voltar a dar aula em ensino fundamental. Por mais que eu reconheça muito essa missão de quem dá aula. Mas eu acho que o que me dá alegria mesmo é ver a galera mudando de vida e aí proporcionando uma escola boa para os seus filhos. E aí isso é uma loucura, sinceramente, isso é loucura. E na nossa apresentação a gente falou sobre o livro, né, que você lançou, né, justamente voltado para as pessoas que estão fazendo concurso, né? Como foi a criação desse livro? Quando foi que você teve essa vontade, né, de escrever? E como tem sido, assim, digamos assim, o impacto desse livro na vida das pessoas, né? Porque português é uma matéria básica para todos os concursos, né? Sempre a gente vai ter prova de língua portuguesa e, assim, tem uma parte bem importante mesmo nas provas, né? E, assim, é essencial até para compreensão, né? Se você tiver uma boa base ali na língua portuguesa, é essencial, né? Para passar num concurso. Esse livro foi um embrião do que eu quero fazer ainda, porque o que eu vou fazer ainda vai acontecer, se Deus quiser, o ano que vem, que é início de 2025. Vou lançar a minha gramática solo, né? Aquele projeto lá, um curso, ele segundo o idealizador, ele falou, vou juntar uma seleção de professores. Sim. E cada um vai entregar um trecho e gravar, porque aquele livro ele tem um QR Code lá, alguma coisa que você vai para a aula dele, então isso é bem legal. E aí foi um trabalho em conjunto, né? Então foi muito legal participar. Tem quatro professores daquele grupo lá que fazem parte da minha vida até hoje. Então, pensando nisso, foi muito bom. Só que eu ainda tenho essa lacuna de lançar só meu. Aquele que você virou noites e noites, que você vê pronto e fala assim, cara, tá pronto, como se fosse um filho. E aí isso tá rolando, cara. Eu tô conseguindo agora, neste ano, tempo mais pra isso, né? Aquilo que a gente conversou antes de começar. Se eu tivesse continuado aquela rotina de trabalho, eu nunca ia ter um livro. Aí tá começando a fluir. Eu acho que ele tá 80% pronto e no ano que vem a gente lança uma gramática só. Mas aquela gramática em conjunto é boa, muito boa, a linguagem é muito objetiva. E a filosofia daquele livro é ser prático, né? Porque às vezes o aluno ele compra uma gramática e ele desiste na terceira página. Eu já fiz isso, já comprei várias. Eu olho que vontade de ler uma gramática, né? Primeiro, ninguém tem essa vontade de abrir uma gramática no domingo à tarde. E outro, o professor não escreveu para quem faz concurso. Sim. Né? Quando o professor escreve, sabendo como é o rosto do aluno dele, ele dá uma baixada no nível da linguagem. No meu livro vai ter gíria, vai ter família, vai ter exemplo de pagode. Então, para tentar tornar essa leitura mais acessível. Porque se for levar a gramática mesmo dos grandes autores que, eu faço reverência diariamente, o aluno do concurso público não aguenta aquela linguagem muito rebuscada. E até porque o cara não cita prova. Sim. Então, se ele não cita prova, não importa. Aí eu tô fazendo esse projeto, desenvolvendo com uma linguagem bem bate-papo, assim, parece que está conversando. Sim. Puxando esse gancho aí de linguagem descontraída, né? Eu queria saber de você em relação a redes sociais, né? As redes sociais, elas se tornaram assim uma ferramenta muito poderosa para tudo, né? Hoje, nos dias de hoje, e para o ensino não é diferente. Eu acompanho, né, o seu trabalho pelo Instagram, principalmente, e eu queria saber de você, como é que você faz, né? Como é que você utiliza essas plataformas, especialmente o Instagram, para engajar e desafiar os seus alunos? Eu vejo que você está sempre publicando ali nos stories, principalmente, né, uns desafios, né, aqueles caixinhas de pergunta para as pessoas mandarem, enquetes, enfim, eu vejo que você utiliza bastante. Como que é isso para você? Você acha que complementa a sala de aula? Como que é? Complementa muito, muito. E até, por exemplo, hoje em dia mudou muito, né? Porque assim, quando eu comecei a fazer isso, 2013, 12, 13, o online ele não era tão disseminado. Então havia muitas pessoas pelo Brasil que estavam numa cidade e simplesmente não tinha naquela cidade um professor com o qual ela se identificasse. Então a única saída dela era o quê? Não tinha. Agora ela tem a saída, porque não importa a cidade dela, ela pode comprar um curso online do maior do Brasil. Antes não, então era um contato com o aluno que ele não conseguia ver a aula de muitos professores, porque os caras não moravam na cidade dele, eles não tinham como pegar material, então acabava na minha mente uma forma de democratizar absurdamente. Por exemplo, hoje eu estou num curso aqui no Brasil, que é concorrente do curso onde eu comecei, né? E esse curso onde eu comecei, ele teve na época lá uma ideia, que foi assim, eu recebi uma proposta para sair de lá,
Aí eu cheguei pro dono desse curso e falei, professor, cara que eu respeito muito, inclusive, Grangeiro Pai, beijo. Meu padrinho, ele né, profissionalmente, Grangeiro Pai, fera. Aí eu falei pra ele, né, recebi uma proposta do curso tal. Aí ele falou pra mim assim, pô, legal, né, dinheiro legal, dinheiro interessante, mas vem cá, tu quer ser o melhor do Brasil? Aí eu falei, quero. Ele, melhor do Brasil não dá aula lá, melhor do Brasil dá aula aqui. Aí eu, tem razão. Aí ele, fica aqui, cara. Aí me fez uma proposta financeira e falou, te dou uma possibilidade de você montar um programa no canal do nosso curso do jeito que quiser. Se quiser fazer entrevista, música, cantar, dançar, fica à vontade. Aí eu aceitei, né? E fiz um projeto chamado Língua Afiada, que era aula gratuita, né? Toda terça-feira à noite. Toda terça aula gratuita. E na época não tinha isso muito, era o embrião do online. Sim. Aí eu comecei a receber mensagem, professor, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, moro no Rio Grande do Norte, eu moro em Mato Grosso, estou gostando das suas aulas. Não existia tantos cursos online. Sim. Aí esse negócio teve um alcance tão absurdo que eu saí assim, por exemplo, de 10 mil seguidores para 30 mil. Assim, muito rápido. E aí disseminou. Aí eu comecei a ver o poder que tinha rede social. Eu falei, cara, é um elo. Tem aluno que tem certeza de que ele me conhece, que vê rede social. E eu nunca vi o cara na vida. Você encontra na rua e fala assim, oi. Não abre isso aí, fala. Né, mas posso tirar uma foto? Eu não sou a sua aluna, né? Já, como te disse, aliás, sou porque eu assisti algumas aulas online, mas eu estou nesse nível, né? Eu te conheço, porque eu te acompanho todos os dias. Não, e eu tô low profile agora, porque antes eu postava tudo, assim. Eu tô já ficando velho, né? Sem paciência e tal, mas na época, assim, 2016, 2017, eu postava agora, tudo. Você, assim, acerta muito nas redes sociais com a questão do humor, né? Porque o humor é uma das coisas que as pessoas mais curtem hoje, né? Sim. De assistir nas redes sociais. Você leva a sua mensagem sempre fazendo uma graça, sempre fazendo humor, né? Como é que você consegue, assim, né? Fazer, já é nato ou você, assim, você estuda um pouquinho, tem técnica? Como é que é isso? Na verdade é que eu sou fã do Chaves, do Eu, Patroa as Crianças, né? Do Maluco no Pedaço. Então essas bobeiras a gente tem na mente já o tempo todo. Você gosta do Whindersson Nunes? Mas, na verdade eu não fico fazendo piada pronta, não. Vou falando as besteiras que vem com exemplo, né? Com o português o que não falta é exemplo. Então eu nem acho assim tanto de verdade que eu penso que eu tô fazendo humor, né? Só que é, como você falou, um jeito mais descontraído. A matéria é tão pesada, né? Toda a referência que eu tenho de aula de português criança é de uma aula chata. Né? Aquela coisa rígida, literatura pesada. Né? Então se você pega, por exemplo, uma aula de figura de linguagem, pô, você pode pegar qualquer música da sua vida. A música da moda te leva pra aula. Então, essa é uma conexãozinha com o mundo que está acontecendo. E outra, eu acho que a minha linguagem tem que chegar ao aluno. Eu acho que eu vou me aposentar no jeito que eu falar e ninguém me entender. Hoje em dia, por exemplo, se eu entro no ensino fundamental, eu acho que eu não sou entendido. Eu vou falar e os alunos vão ficar assim, as crianças. Não vão rir da minha piada. Você fala as crianças mesmo? Por conta 12, 13 anos. Mas você faz piada suja? Não é isso. Não é isso. É porque as minhas piadas, querendo ou não, vão envolver anos 90 e 2000. Então eu não vou alcançar. Entendi. Eu vou fazer uma piada do molequinho. São épocas diferentes, né? Tipo assim, Então, enquanto eu falar a língua do aluno, enquanto eu jogar um exemplo, né, de um programa de televisão em que os meus alunos ainda sabem qual é, eu acho que a minha carreira vai durar. Essa turma que não assistiu nem Chaves, não, né? Não tem Chaves. Em relação à piada suja, eu parei de fazer isso há muito tempo. Quando eu cheguei do Rio aqui, eu cheguei 100% Rio, né? Então eu falando, quem é esse cara aí, meu irmão? Tá traficante? Então eu parei de fazer piada com palavrão assim que eu cheguei em Brasília. Brasília é outro perfil, né? Você tem que assimilar a cultura, né? Você chegou aqui em que ano? 2012, início de 2012. Aí eu percebi que o povo é mais sério, então você se adapta, né? Assim, Brasília é uma mistura do Brasil todo, né? Mas realmente é diferente do Rio, né? Assim, são realidades em relação diferentes. A essa seriedade, lembra São Paulo. Uma galera mais competitiva financeiramente, mercado de trabalho. Isso é bom, querendo ou não, porque, pô, eu tenho um amigo que convive que sexta, meio-dia, o cara tá dando, chega só segunda. Eu não imagino um brasiliense encarando o sábado sem ser pra estudar. Ou pra trabalhar. Mas tem, tá? Existe, né? Então, assim, é uma galera muito... A galera, por exemplo, tem aluno meu que passa num concurso, um mês depois tá na minha aula.
Eu falo, tá fazendo o que aqui? Ele? Vou fazer outro já. Meu Deus, meus amigos do Rio, se passarem num concurso, acabou. Uma pessoa que pelo resto da algumas vida, vezes no jornal, que era especialista em passar em concurso, né? Ficava passando ele queria bater recorde, né? De quantos concursos, né? Ó, tem aluno que passa, por exemplo, na PMDF, era o sonho dele, cara, tem perfil da PMDF, aí sai um Senado, ele passa no Senado, ele sai da PM. Pô, me ganhar o dobro, trabalhar menos, não tanto risco, sim, né? Sim. E aí, teu sonho de ser PM? Ele, cara, era meu sonho de ser PM, mas passei em outro. Né? A gente adapta então, os sonhos, é uma né? galera aqui em Brasília, por isso que vive tanto concurso, respira, né? Que respira, galera. Não dá, pô, domingo, tem aluno que se falar pra ele assim, vamos pro churrasco domingo, ele nem... É dia de estudar. Agora, você falou exatamente sobre essa questão de adaptar, né, as suas aulas aí, fazer essa ligação, né, com programas da época, né, enfim, acho que da nossa época, né, dos anos 90. Ensinar português é uma tarefa que exige realmente, né, atualização, mas criatividade também, porque como você bem falou, é uma matéria difícil, assim, pesada, né, principalmente essa parte da gramática, porque são muitas regrinhas ali que às vezes a gente aprende, mas com o passar do tempo você vai esquecendo. Quando eu estudei, eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, eu já estudei tudo isso aqui, parece que sou eu na minha mente, né? Esqueci. Então a pessoa tem que estar sempre atualizada, né? Se atualizando ali com essas novas metodologias ali de ensino. Como é que você se inspira, assim, né? Além dessa parte que você falou, né, das redes sociais e de trazer sempre esses exemplos cotidianos do dia a dia, de programas, né? Como que você busca fazer isso, assim, para montar? Tipo, quando você vai para a sala de aula num cursinho, por exemplo, você se prepara antes para dar essa aula ou você vai e lá tudo flui? Vou ser bem sincero, eu não preparo mais não. Não preparo mais não. Já é automático, já. O máximo que eu faço, por exemplo, é se eu pego uma turma que é de um concurso X, eu vejo a banca, né? Sim. Aí eu faço em casa, né? Eu baixo umas 10, 15 provas da banca, vejo o que ela mais cobra para poder passar para o aluno com um peso maior. Isso aqui, ó, vai cair. Então, meu trabalho em bastidor mais é esse, é de entender a banca. O desafio que eu gosto, vem uma banca nova. Aí eu, vamos lá, vamos entender. Eu vou pra internet caçar a prova da banca e tal, aí... Então é a preparação que a gente tem que fazer, porque o conteúdo e as piadas e os exemplos já estão já tá no sangue, né? Já é automático. Mas a questão das bancas se o cara for dar aula para concurso, eu recebi esse conselho no passado, que um professor me mostrou uma prova e falou, essa prova aqui é de qual banca? Aí eu falei, não sei. Aí ele, beleza. Qual gabarito? Eu, C. Aí ele, beleza. Tu sabe a matéria, né? Eu falei, sei. Ele, Brasília tem que saber a banca. Aí eu, sério? Ele, sério. Se não souber a banca aqui, o mercado vai te engolir. Você tem que olhar para uma questão e falar, isso aqui tem cara de Sesc Gran Rio. Quase certeza que é Sesc Gran Rio. Isso aqui é CESP. Então, assim, aí eu passei a viciar nisso. Eu passei a ser maluco por banca. Deve ter 1 milhão de provas no computador. Agora, se mostrar qualquer questão, você já diz qual é a banca. Dá para saber. A não ser que seja uma banca nova. Qual o percentual de acerto? Ó, por exemplo, a gente tem um desafio que é uma cobrança absurda, que é a aula de véspera. Isso aí eu faço há anos. Você tem um curso, eu trabalho no Estratégia com cursos, né? Que é o maior do Brasil. Não é porque eu trabalho lá, não estou puxando o saco não, mas é. Aí eles fazem revisão de véspera, de 8 da manhã até 8 da noite, né? E cada professor tem 1 hora. E aí a ideia é a gente antecipar a prova. E se não antecipar a prova, o aluno, falou ontem, não caiu nada. Rola essa cobrança. Sim. Então a gente, se não fizer isso, vai chegar lá no sábado e vai falar o quê? Então, é uma banca nova, uma banca própria PM Minas Gerais, a banca é da PM. Eu fui lá no site da PM, baixei tudo que é próprio. Eu falei, vai cair figura de linguagem, vai cair... Por quê? Existe uma cobrança implícita de que você tem que acertar. Sim. É tensa, é uma cobrança... Fora a cobrança de domingo, né? Que a gente corrige a prova no dia da prova. É pesado também. Sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Pode. Vamos entrar na polêmica do politicamente correto. A gente, quando fala do politicamente correto, a gente vê, né, que assim, que tanto o comportamento, a evolução da sociedade, né, ela vem acontecendo no decorrer dos anos. A gente vem tendo mudanças culturais, né, que são mudanças importantes, né. Mas a gente também tem algumas mudanças na linguagem, né, e daí
dentro da própria língua portuguesa, né? Eu queria saber como é encarado, né? E, por exemplo, dentro de uma questão de concurso, né? Como é que, assim, um aluno, ele responde de uma forma correta aquilo que hoje é posto como politicamente correto, né? Dentro da estrutura da língua portuguesa, da palavra, né? Dos pronomes, enfim, né? Eu queria saber como é que você trata isso, como você aborda isso também, né? A língua é viva demais, né? Assim como o direito. Sim. Antigamente podia matar em nome da honra, hoje não pode. Então você não mata. Se você nasceu hoje, né, não mata, é regimento atual. E a língua é muito igual. Então, por exemplo, a gente reconhece algumas palavras e expressões eram muito ofensivas, mas eram normalizadas na época, e se hoje são ofensivas, a gente tem que evitar. Sim. Qual é a noção da vida em sociedade? Não ofender ninguém, não maltratar ninguém. Então, se uma expressão, seja ela sexista, racista, sei lá, capacitista, se uma expressão vai ofender, ela tem que ser adaptada, mudada, parar. Ela não vai deixar de existir, né? Por exemplo, a palavra estupro não vai sair do dicionário. Então a gente tem que lutar, não é contra a palavra estupro, é contra a prática, o incentivo, a cultura. A gente não tem como abolir as palavras, por mais que muita gente tente, né? O que tem que ser abolido é o ato, é a intenção de ser racista, você tem que morrer. A intenção de ser homofóbico, você tem que morrer. Né? Então a língua acompanha muito isso. Só que, de verdade, maior do que a campanha contra expressões, eu vejo o valor da campanha contra o ato. Né? Aquelas atitudes que talvez na nossa infância fossem normais, hoje não cabe. E um filtro que eu tenho muito é o meu filho, por exemplo. Quando eu vejo meu filho falando uma expressão e eu falo, tá feio falar isso, não fala isso, é porque rolou uma conotação pejorativa. Sim. Agora, por exemplo, meu filho falar que, pai, estava estudando o buraco negro, essa expressão não tem um aspecto para ofender ninguém. Então, o meu medo com a perseguição a algumas palavras é o exagero. Porque existem palavras que não são ofensivas. Não são, nunca foram. E talvez o exagero nisso, do politicamente correto, passe a deixar a gente até inseguro para se expressar. Agora, o ato, uma palavra ofensiva, a entonação que você usa, a língua é comunicação é intenção. Então tem muitas coisas, por exemplo, eu vejo muita gente bater em algumas palavras, mas a atitude do cara é aquela de tratar as pessoas mal, não dá bom dia pra ninguém, desculpa a palavra, é escroto com garçom. Pra mim é mera demagogia. Escroto é politicamente correto? A palavra escroto? Acho que não ofende ninguém, né? Acho que não ofende a parte genital masculina. Talvez a pessoa fale, e eu que não tenho? Tipo assim, eu tive um problema, não tenho, né? Tá me ofendendo. Tá vendo? É isso. Agora, existem expressões que eram usadas para ofender e hoje teriam mais peso ainda. Essas tem que acabar, não tem que dizer. Então toda hora eu recebo, professor, é racista usar essa palavra? Já viu em algum contexto essa palavra como racista? A pessoa não. Alguém se ofende com essa palavra? Sim. Aí alguém se ofende. Pelo amor de Deus, tá vivendo em sociedade. Então o meu medo é o exagero do politicamente correto e a gente começar a ter palavras sendo, sabe, não perseguidas, mas alguém inventou que ela é proibida. Vou dar um exemplo aqui polêmico pra caramba, né? Lance do criado mudo. Dizem que essa expressão criado mudo é racista. E na minha vida inteira eu nunca vi ninguém usar com a intenção racista. Mas pesquisaram que o criado mudo era um escravo que ficava do lado da cama. Eu pesquisei muito e não há registro disso. Então criou-se, né, essa história de que a expressão eu descobri isso recentemente, então, porque eu, assim, desde criança eu sempre ouvi, né, falado, assim como a penteadeira era o criado mudo, né, pra mim era algo comum. É a mesinha do lado da cama. É a mesinha do lado da cama, e hoje é mesinha de cabeceira. Agora, então, se essa expressão ofende realmente, vamos falar mesa de cabeceira. Agora, vou ser bem sincero, pesquisas etimológicas, não vejo referência racista em criado mudo, não há. Agora, alguém levantou a polêmica, todo mundo passou a se ofender, virou socialmente algo ofensivo. Aí é outra história. Então, se você puder evitar a ofensa, né? Isso. Não, se alguém se ofende, não use. Agora, o meu medo é esse exagero. Na verdade, é botar política na linguagem. Tudo que envolve política. Pô, hoje eu vi uma foto, um vídeo do filho do Neymar fazendo carinho no irmão e as pessoas ofendendo. Com certeza por causa de política. A gente sabe que o Neymar passou a ser perseguidaço, né? Enfim. Sim. Mas é uma criança fazendo carinho na outra, cara.
É um irmão amando o irmão mais novo, vai estar lá. Mal sabem que o pai não sei o que. Isso vai chegar ao moleque, velho. Deve ter 10 anos. Exatamente. Então, quando você vê botar em política e extremismo e polarização em tudo, é ruim? Sim. Imagina na língua. Pegando, né, assim, esse gancho, agora eu queria falar sobre um dos autores, acho que talvez mais conhecidos, né, do Brasil, Monteiro Lobato. A gente estava fazendo uma pesquisa recentemente e eu trouxe aqui esse tema exatamente para, né, a gente discutir um pouco sobre isso, né? A gente sabe que a língua, ela tem evoluído e várias, né, palavras e expressões foram se tornando, né, problemáticas, com o uso problemático ao longo do tempo, né? Sim, demais. E nas obras de Monteiro Lobato, né, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, a menininha do nariz arrebitado, que inclusive completou 100 anos, né, agora em 2020, e caiu em domínio público, né? Nas obras dele, ele usava vários termos, né, como carne preta, beiçuda, quando ele se referia a tia Anastácia, por exemplo. E agora, com essa obra dele caindo em domínio público, a bisneta dele, né, decidiu republicar o livro, né, tirando esses termos que hoje são considerados racistas, né? Você, como professor de língua portuguesa, né, quais são, assim, os desafios, né, que você enfrenta, né, ao ensinar assim, sobre o uso, né, de termos e expressões que estão sendo reavaliadas, né, por esse caráter preconceituoso? E o que você acha disso, assim, de pegar uma obra tão antiga que várias gerações, né, cresceram com essa obra e hoje relançar ela de uma outra forma, né? Pois como que você vê? Realmente esse livro tem muitas expressões que são, para a atualidade, inconcebíveis, né? Sim. Só que quando ela relança Monteiro Lobato, não é mais Monteiro Lobato. Então, assim... É uma questão autoral daí. Não é mais Monteiro Lobato. Não é mais aquele Monteiro Lobato que influenciou uma geração de leitores. Sim. Que naquela época ele usou palavras que realmente pesadas, que hoje em dia não cabem. Só que quando ela relança Monteiro Lobato, não é mais Monteiro Lobato. Então, assim, imagina se ela, a bisneta dele, lançasse um livro dela, sei lá, baseada nele, com inspiração nele, e realmente evitando essas expressões. Isso teria muito mais peso. Só que simbolicamente, relançar o Monteiro Lobato, simbolicamente, porque a língua é símbolo, né? Sim. Isso pode ser importante para muita gente. No caso, eu não consigo dizer, no meu caso, né, por exemplo, eu não consigo dizer o quão é importante, o quão simbólico é isso, mas há diversas pessoas que talvez passaram a infância recebendo apelidos com os livros, e para essa pessoa isso tem um peso. Sim. Então, é algo individual. Ela quis fazer isso em relação a... como se fosse um pedido de desculpas, né? Como se fosse uma retratação, válido também. Só que seria muito mais legal se a neta dele fosse uma autora que lançasse os livros dela, com uma nova pegada. De repente, até para falar sobre preconceito, de repente até para desconstruir, né, essa cultura de preconceito, ou até de repente um disclaimer, né, dentro dos livros também, talvez ao invés de republicar a obra, né, colocar alguma ponderação, como as obras que são reexibidas, né, de outras épocas, né? E fica uma sensação de que estão cancelando o Monteiro Lobato. Sim. E aí é esquisito. Por exemplo, eu tava vendo Grande Família esses dias, são umas piadas lá, hoje em dia não seriam mais compatíveis, né? Só que você não vai cancelar a Nenê, você não vai cancelar o Lineu. Você vai entender que aquela piada, naquela época, sem demagogia, a família ria. As pessoas riam, os jovens riam. Então, naquela época, aquilo não ofendia tanto. Na realidade, a sociedade não tinha chegado à conclusão, né, ainda, né, de que aquela comportamento, aquela conduta era homofóbica, né, racista, né, enfim. Exatamente. Aí é que está a evolução da sociedade, assim como o direito. Por exemplo, na época do Aquiles, era normal matar, chamar alguém para o desafio e matar. E com a evolução da sociedade foi morrendo, a Idade Média acabou. Então, é essa percepção que... Por que o povo ria? Porque não via isso como ofensivo. Agora então qual é a orientação? Não é chegar e, cancelar a Grande Família. É nas próximas obras entregar um produto diferente. Entregar algo sem essas ofensas, sem essas piadas sexistas, sem essas piadas homofóbicas. Isso aí é válido, isso aí a sociedade evolui, a sociedade cresce, né? Bom, a gente vê, né, que você tem um posicionamento, né, com relação a essas questões polêmicas, né? E aí eu queria saber de você, né, porque assim, dentro da sala de aula, provavelmente, você recebe pessoas de diversas, né,
diversas escolas, digamos assim, né? Porque cada pessoa, cada aluno, né, vem de uma escola diferente. E tem muitos termos que são considerados, né, pejorativos ou xenofóbicos, Sim. né? De um lado, linguajar capacitista, do outro machista, o racista, né? Então, todos eles expressam algum tipo de preconceito, né? Eu queria saber qual é o seu posicionamento em sala de aula, né? Como você trabalha isso junto com os seus alunos e, assim, como isso é percebido também nos dias de hoje, né? Onde a gente percebe já que os jovens, eles já têm um olhar novo, Sim. né? Para essas questões, né? Enquanto talvez até a nossa geração, ela tenha sido já uma geração que veio com um viés muito pior, né, com relação a tudo isso, pelo que a gente assistia, por tudo que a gente via também, e agora que a gente está, assim, digamos assim, tentando se desvencilhar, né, de todas essas questões que são prejudiciais mesmo para a cultura, para a sociedade, para vários grupos também, né. Então, de todas as aulas, a mais importante para isso é de português, né, porque é uma aula de linguagem. Sim. Então, primeiro, ali não é lugar de fazer piada que vai ofender qualquer um deles, né. Existem piadas com alunos, por exemplo, que a gente faz piada, aluno faz isso, aluno fala, pô, essa pergunta tinha que ser de aluno, que é algo estabelecido que não vai na individualidade de ninguém, não vai no físico, no corpo de ninguém, não vai na etnia de ninguém. A sala de aula é de abraçar, é um lugar, é uma convivência, é o primeiro convívio da criança. Sim. Se ali ela é reprimida, meu amigo, acabou. Isso vai ter reflexo na vida dela, entendeu? Então, se tem alguém que tem que conduzir isso, é o professor de linguagem, desde as primeiras séries, né? Sim. E hoje em dia tá mudando muito isso, né? Tá mudando muito isso. Uma vez, o meu filho se referia a uma amiguinha dele da escola, com o nome dela, e depois de uns 2 anos eu a conheci e vi que ela tinha síndrome de Down, e ele nunca citou ela ter síndrome de Down. Sim. Tipo assim... Pra ele é natural. E isso a inclusão e a diversidade já são mais recebidos. Nossa, né? E é de arrepiar isso, né? Você imaginar que ele nunca foi uma questão para ele. Sim. Né? Então, já está mudando. Sim. E com certeza, toda mudança demora, toda mudança a longo prazo, mas uma coisa é certa, sala de aula não é lugar para ofender, não é lugar para os alunos se ofenderem e muito menos o professor. E é uma realidade diferente da nossa. Sim. Na nossa época, eu acho que era bem diferente, bem pesado. Tanto é que um monte de aluno se sentia oprimido, Sim. não se expressava, tinha medo de levantar a mão. Abandonava a escola. E isso aí vai refletir no futuro dele, não preciso nem falar. Sim. Então, o professor de português, de redação, de literatura, que são os que trazem a linguagem, cara, papel não é politizar a sala de aula, mas é ensinar que comunicação tem poder. Sim. Nós estamos entrando agora num outro quadro aqui do nosso programa que se chama Essa História Deu o que Falar, e como todo professor, né... Não vai ter quadro de fazer dancinha no TikTok, não. Podemos, olha que ideia boa. Acho que a gente... Já pode aplicar no próximo. Exatamente, olha, o próximo entrevistado, prepare-se, né? Ensaie antes. Gostei da ideia. Mas esse quadro, na realidade, é pra gente, né, lembrar, puxar ali alguma história que deu o que falar, e acho que todo professor sempre tem uma boa história para contar, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente algum momento ali que foi divertido, engraçado, que marcou sua carreira. Pode ser fora ou dentro de sala de aula. Ixi, tem um monte, né? Por exemplo, quando eu trabalhava em concurso público, já é mais raro isso, porque a galera tá lá para estudar. Sim. Então não tem muito dentro de sala de aula nada que não seja aula. O aluno entra mudo, sai calado, ou então levanta a mão para fazer pergunta. Não há uma situação inusitada, a não ser um aluno chorar com a matéria, outro dormiu e acordou num pesadelo batendo a cabeça na mesa. Aí eu falei, tá sonhando com o que, meu amigo? Né? Mas um episódio que mais marcou é que quando eu tinha 21 anos, eu ministrava aula para ensino médio. E eu tinha 21 com um cara de 16, né? E os moleques do terceiro ano tinham aí 17, 18, ou seja, se você visse a gente junto, só diferenciava por eu não estar com o uniforme. Aí eu morava perto da escola e sexta-feira tinha educação física, né? E a quadra da escola lá, top. Educação física, sexta tarde, eu ministrava aula até meio-dia, ia pra casa, almoçava, acabou o meu dia. O carioca acaba o dia meio-dia de sexta. Aí eu, cara, educação física, sexta-feira o dia inteiro, futebol de graça, com os meus alunos, que eram meus amigos, né? A gente tinha uma amizade. Aí eu vou fazer educação física. Aí eu almoçava, descansava, tomava banho, voltava pra escola pra jogar bola, né?
E aí nessa né, jogando bola a tarde toda, lá, saía, suado, acabado. O professor dava os coletes, né? Fabrício, aí dava o colete e tal. Aí reunião de professores 2 meses depois, era bimestral, né? Aí eu tô lá, né? Camisa, calça jeans, sapato, sentado na reunião. Aí o professor de educação física entrou, sentou do meu lado. Aí ele falou, tá fazendo o que aqui? Aí eu, como assim, cara? Reunião? Aí ele, mas pra professor, não é pra aluno, né? Aí eu, que aluno, cara? Tá maluco? Sou professor de português ali. Ah, tu tá de sacanagem que tu é professor. Aí eu sou, cara. Aí o diretor, que era o dono da escola, inclusive Eduardo, Deus o tem, ele falou assim, cara, não tá brincando comigo. Tu não sabia que o Fabrício era professor? Ele, não, tá toda sexta-feira jogando bola. Ele, eu sei, mas ele me pediu pra jogar bola. Aí eu, pô, ele falou, mas ele responde a chamada. Aí eu, tu faz chamada, pô. Se tu chama Fabrício, o que eu tenho que falar? Ego. Aí ele, mas deixa eu ver aqui. Ele pegou o diário, tava o nome lá dos alunos e o meu de lápis. Fabrício Dutra. Ele, porra, pelo menos deu 10. Ele, tô ferrado com essa minha equipe, cara. Os caras nem se conhecem, não sabem nem quem é. Do tanto que eu parecia dos alunos, né? Ele achava que eu era um dos alunos, e pô, 2 meses. Aí, tanto que ele me tratava, ele me dava bronca igual aluno. Eu errava, ele, Fabrício, eu aceitava. Mas depois ele mudou o comportamento? Totalmente. Aí ficou chato, né? Ficou chato. Mas até então eu acatava as ordens, porque em tese ele era o professor, ele era o árbitro do futsal, e ele comandava a aula, então eu me culpou. Ele falava assim, todo mundo pra cá, polichinelo, e eu lá. Flexão, e eu fazia. Ou seja, eu fazia educação física, mas aí o diretor, eu pedi a ele, né? Eu falei, Eduardo, tem problema se eu for? Ele, nada, só ir. Ele só não arruma briga com ninguém. E de repente, se chegar mais duro num aluno, ele vai, meu professor me bateu. Mas, sim, era muito igual, assim. Era muito... E aí nessa, os alunos, né, bagunçando a aula. E quando eu entrava, galera, Fabrício é brother. Mas esses alunos que você jogava com eles eram seus alunos na matéria de português? E te respeitavam na sala de aula? Respeitava porque eu era amigo. Pô, os professores mais velhos entravam nem conseguiam dar aula. Então, eu sou dessa época que os professores entravam na sala. Fabrício é brother. E aí, pô, inclusive muitos deles estão até hoje em contato comigo na rede social. Muitos deles eu tenho um carinho, um vínculo, um amor absurdo. E tem um moleque também. Posso falar desse moleque? Sim. Esse é o Rodrigo Arco, ó. Eu te amo. Ele era um aluno muito bagunceiro. Muito bagunceiro. E aí a gente entendia que o aluno bagunceiro, ele não é um aluno ruim. Ele só é um aluno que fala muito. E a escola meio que bate nesse moleque. Pra escola, o cara tem que ficar calado de 7 a meio-dia. E quem consegue? Sim. Eu, Fabrício, nunca consegui como aluno. Então eu meio que me identificava com os bagunceiros, entendeu? Que é muito fácil pro cara que já é mais caladão ficar lá 7 horas. Agora vai tu ser agitado. Aí imagina o Deodato. Aí nessa, toda reunião, vai chegar um moleque no primeiro ano aí, ó. Isso era 9º ano pro primeiro. Vai chegar um moleque no primeiro ano aí que é o terror, tá todo mundo ferrado, tal de Rodrigo. Aí eu já fiquei, eu até sei. Vai se tornar meu brother. Aí não deu outra, o moleque chegou daquele jeito, né? Eu conversando com ele e tal, aí ficamos amigos mesmo, né? Aí conheci a mãe dele, né? Ela falou, Fabrício, ele só te ouve, só você que ele ouve, pelo amor de Deus. E ela tinha lá uma empresa de, não sei, de van, de turismo, de pegar turista no aeroporto e levar pro sabe? Hotel. No Rio tem muito isso. Aí eu, cara, vai trabalhar com a tua mãe, cara. Pô, tu é novo, vai ganhar dinheiro, daqui a pouco tu é dono da empresa aí, tua mãe não quer mais, deixa tudo. 16 anos, né? Queria nada com a vida, 15. E a nota baixa, né? Nota baixa. Aí eu propus ao dono da escola, bora fazer uma inversão, bora fazer o prova oral esse bimestre. Aí ele, lá vem o Fabrício com essas ideias querendo me ferrar. Eu falei, prova oral, cara, em vez do cara fazer uma prova escrita, ele chega lá na frente e dá aula. Imagina ele, um aluno falando das histórias de Napoleão. Em vez de ele sentar durante 3 horas fazer a prova, ele chega lá e explica. Sim. Aí eu falei, ainda economiza papel aí, impressão da escola. Aí ele, pô, pode ser uma boa. Aí ele aplicou isso. Aí imagina o Rodrigo explicando a Revolução Francesa, né? Chegou já Napoleão, mó otário, quis invadir não sei o que, você da frente da turma toda. Aí a turma, cara, rindo e tal, ele, português, né? Ele, crase é amor, crase é fusão, crase é preposição, se mistura, olha o amor acontecendo, aí não dá outro, o acento nasce. Aí, né, nota 10. A pessoa não entendeu crase, entendeu o Rodrigo. Não, então, aí o que aconteceu? Nessa, ó, por exemplo, a gente tinha um cursinho à tarde de redação para vestibular. E aí a gente chamou ele para trabalhar com a gente. Sim.
Perguntou pra mãe dele, botar o Rodrigo pra trabalhar com a gente aqui, panfletando na rua e tal. Aí a gente panfletando na rua. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Aí o Rodrigo, alguém aí vai fazer vestibular? Bora mudar de vida, vem cá. Quer fazer o quê? Pô, tu tem cara de médico, hein? Assim com as pessoas na rua. E aí dava o panfleto e os alunos todos indo lá fazer curso. Falei que esse moleque é um talento, velho. Ele é um talento da comunicação, de falar em público. Aí eu fiquei imaginando esse moleque é advogado. Imagina ele empresário. Sim. Vai dominar. Aí só que ele era mal visto, todo professor batia nele. E nessa de fazer inversão da prova oral, ele tirou 10, 9, 10. E os caladões tirou 2. Sim. Que o moleque caladão para falar em público. É uma dificuldade aí tremenda. Aí invertemos. Aí, resumo, a mãe dele levou ele para trabalhar com ela, ele começou a tocar o projeto dela, aí hoje ele é dono de uma empresa de turismo universitário. Que bacana! E aí ele faz viagem pro Caribe, em vez de aluno fazer Não virou professor, mas... eu achei também que no final ele era colega professor. Aí, por exemplo, em vez de fazer festa de formatura, eles fazem uma viagem pro Caribe. E aí quem é o chefe da empresa? Ele. Imagina ele organizando uma viagem dessa, vai ser uma farra. Aí ele chega no aeroporto. Você já foi na viagem dele? Não, ainda não. Poxa, burra, né? Eu acho que ele devia te convidar. Depois dessa homenagem toda aqui no podcast. Resumindo, o Rodrigo era inteligentíssimo, só que como ele era bagunceiro, era mal visto na escola. Ele fala muito. Agora me fala, qual o problema falar muito? Só tem que saber a hora, né? Sim. Exatamente. Aí o problema dele, que era escrever, era só treinar. Agora... Irmão, decolou, tá lá, ele vive postando lá, viagem com a galera, mais de 200 alunos ele na frente, sucesso. Bom demais. Agora, você contou uma história boa, né? Mas tem umas histórias, às vezes, que dão o que falar pelo outro lado, né? Aquela história, assim, que a gente passa um perrengue, passa um vexame. Qual é a sua história de perrengue que deu o que falar? E o que você aprendeu com ela? O perrengue em sala de aula, eu juro que nunca. A não ser assim, tu entrar em sala... minha primeira aula na vida, eu entrei em sala, não sabia nada, óbvio, né? E eu sou míope, uso lente, uso óculos, né? Ficar alternando entre óculos e lente, aí eu falei, cara, só tem uma solução pra eu conseguir dar aula. Tirei a lente, para não ver a cara de ninguém. Aí eu via vultos na minha frente. Meu Deus. Aí agora eu vou conseguir. Porque a cara do aluno diz muito, né? Sim. Se tu aula tá ruim, é que ele. Aí sai... Aí eu não queria ver reação negativa de ninguém. Então eu... tirei a lente e vi nada, não vi aula por nada, assim. Aí e um aluno também, uma festa aqui em Brasília, show de propósito, quando custava R$5. Um aluno me parou e falou que passou no concurso, mudou de vida e que era muito grato a mim, e ele começou a chorar, cara. Tipo aquele pesa rolê. Ele contou que a mãe dele expulsou ele de casa e que ele foi trabalhar na biblioteca de vigilante. Então ele, em tese, estava trabalhando, mas era onde ele dormia. E durante o dia ele ia estudar e passou. Então ele falou que com as minhas aulas ele passou. Aí o moleque começou a chorar, e eu também. Porra, já ouvindo o pagode fragilizado, irmão. Já tá ali um belo rolante. Já tinha entrado no clima. Fora cerveja. O pagode pra você é igual ao sertanejo, assim, pra galera do sertanejo? É aquela coisa sofrida? Também, né? Eu gosto do samba também, maneiro, mas pagode é muito belo. Aí já tava naquele momento de fragilidade. O cara vem contar uma história triste dessa, tu já fica... Eu fui embora. Continuei no pagode, não deu. Agora nós vamos entrar aqui no nosso próximo quadro, que é mitos e fatos, né? E eu queria saber de você, é necessário decorar toda a gramática para se dar bem nos concursos? Isso é mito ou é fato? Mito total, fake, absoluto. Gramática é lógica. E depois que você entende a lógica e o funcionamento da língua portuguesa, você nem gasta energia com decoreba. Só vale a pena decorar conjunção e preposição. Só. Aí cada vez tem as musiquinhas para isso. Agora, outra afirmação é: o humor não tem lugar no ensino de disciplinas sérias como língua portuguesa. Humor ofensivo não, mas o humor leve tem. Então isso é um fato. É fato. Às vezes... é mito. Não. É mito. É mito. Pode ser. Não tem. O professor pode ser engraçado, só não pode ser ofensivo e magoar as pessoas, né? Isso. As redes sociais são apenas distrações, não são ferramentas de aprendizado. É só seguir lá que você vai ver que não. Prof. Fabrício Dutra. Cara, tem muito professor que faz aula gratuita, bota material gratuito. Na verdade, a rede social, ela é feita para distrair, mas vamos lá. Se você está seguindo 10 professores, 15 professores e os perfis de bobeira, vê uma postagem do professor de vez em quando, te traz de volta. É verdade, a gente está estudando.
É igual você tá na balada e tu encontrar um professor. Meu Deus do céu. Então, sigam os professores. Você por aqui. O senhor por aqui. Para eles te lembrarem que é para estudar. Então a rede social dá para ser usada pro bem. Dá para ser usada para aprender a cozinhar. Dá para ser usada para aprender a fazer obra na sua casa. Depende do seu uso. Mas não fica brigando em rede social, não. Isso é energia desnecessária. Agora, outra afirmação aqui. Professores de português são sempre críticos e vivem corrigindo erros gramaticais dos outros. Mentalmente é fato. Agora, quanto dói quando você ouve assim, um erro bem... Não, dói um pouquinho, dá aquele incômodo, né? Deve ser igual É tipo um risca-vidro? Tipo um risca-vidro, é tipo um mecânico ver um carro fazendo barulho. Uhum. É tipo um arquiteto ver um prédio torto, né? É isso. Só que tu não vai chegar pro dono, dono do prédio, tá uma merda. Então não se corrige ninguém, a não ser que ela peça. Uhum. Né? Porque é uma invasão, né? Ó, por exemplo, esse exemplo, desculpa, eu sei que é bate-bola rapidinho, mas olha só. Se eu falo que 2 mais 2 são 5, você fala o quê? Não. Tá errado, né? Eu me ofendi? Não. Se eu falar que a capital da Argentina é Lima, ela fala, não, Buenos Aires. Eu me ofendo? Não. Se eu falar que H2O é gás carbônico, vai ter alguém me corrigindo. Uhum. E eu não me ofendo. Agora, corrigir o português se ofende. Sim. Porque, na verdade, a pessoa não acha que você está corrigindo a frase dela. Ele acha que você está corrigindo ela. Então, como o português é uma língua que você se sente dona, minha língua... É tipo mortandela. 200 gramas. 200 gramas. Então, como a pessoa se sente dona da linguagem, e ela né? É muito mais delicado corrigir. Então, não se corrige. Você quer menos água? Uma pessoa... Ele vai falar, meu Deus do céu. Menos água demais. Gente, menos não existe, pelo amor de Deus. Tá meia gelada. A meia o quê? De calçar? Como assim, né? Ó, o meia existe quando é, por exemplo, metade. Você fala assim, eu bebi meia caneca. E não é a meia de pôr no pé. Uhum. Meia caneca existe, só não existe meia triste, né? Sim. Ótimo. Ó, agora nós vamos entrar num quadro que esse sim é bate-bola, jogo rápido. Tipo assim, a gente vai falar uma palavra e você vai dizer a primeira coisa que vier. Meu Deus do céu, eu tenho trava com esse negócio. Não se preocupe. Não precisa ser uma palavra só, pode ser uma frase. Uma expressão. Pode ser uma expressão. Pode ser duas. Né? Não pode ser uma oração, né? Subordinada. O conecta aqui e eu quero saber uma memória. Minha infância. Melhor. Uma inspiração. Meu pai. Um amor. Meu filho. Uma paixão. Botafogo. Um sucesso. Meu casamento. Uma música. Tudo Fica Blue do Belo. Eu sabia que ia ser Belo. Um filme. Um filme, Segundo as Intenções. Fé. Deus. É isso aí. Estamos chegando aqui no finalzinho agora e eu queria saber de você, a nossa agência ela se chama Presença e Conexões e nós temos esse quadro aqui que é uma conexão, né? Queria saber de você se você tem uma conexão, né, que mudou a sua maneira de ensinar ou uma conexão que mudou a sua vida, talvez não precisa ser assim necessariamente em relação à sua profissão, mas tem alguém que você se lembra e fala, nossa, aquela pessoa ela mudou a minha vida, mudou meu destino. O meu pai. Meu pai foi uma conexão de outras vidas, na verdade, não é nem dessa. E ele me ensinou tudo que eu sei. Não academicamente, né? Mas ele me ensinou as lições mesmo, assim, como chegar, como pisar. Me ensinou música, me ensinou cultura. Meu pai é a grande conexão da minha vida. Tá aqui, ó. Olha. Leãozinho. Leão, hein? É o signo dele. Agora, Fabrício, assim, você falou, né, que seu pai mudou a sua vida, né, mas como professor, provavelmente você já mudou a vida de muita gente, já, assim, influenciou positivamente, né? Eu queria que você falasse pra gente, assim, quem é a primeira pessoa que você lembraria, assim, para falar que seria uma pessoa que você mudou a vida, assim, que você sabe que influenciou com o trabalho que você faz? Ai, meu Deus, é tanta gente, cara. Juro pra você, é muita. Você contou uma história já. O Rodrigo. Né? O Rodrigo. Não vale Rodrigo. Não vale Rodrigo. Ai, deixa eu pensar. Juro pra você que é muita gente mesmo. Não sei nominalizar. Mas
juro por Deus, assim... O Rodrigo é um case. O Rodrigo é um case. É um case não de concurso, mas de mudar a educação. Né? De olhar pro meu filho e falar, tudo bem se ele for agitado. Eu achei sensacional a história do Rodrigo, por quê, né? Porque, assim, quando uma pessoa, ela sempre é vista de uma forma pejorativa, né? Ela mesma às vezes para de acreditar nela. Sim, né? sim. E quando você lança um olhar bondoso, né, sobre essa pessoa e você acaba assim também abrindo portas, né, de oportunidade para ele potencializar aquilo que ele tem e que é mal visto, né? Eu acho que isso transforma. O ser humano tem inteligências múltiplas, né? Sim. E às vezes a dele não era sentar e ficar calado escrevendo. Sim. Isso pode ser desenvolvido, não é eterno, mas naquele momento, com 13 anos, ele é inteligentíssimo. Né? Então, todo mundo tem seu potencial. Sim. O concurso público é complicado porque ele tem que saber sentar. Sim. Ele tem que saber sentar. Se ele for um cara muito agitado, muda isso, começa a ouvir uma ópera de manhã, porque o concurso é para quem senta o monossílabo tônico terminado em U na cadeira e estuda. Né? Então, assim, é isso. As pessoas... Todas têm seu potencial. O Garrincha quase ficou fora da Copa do Mundo porque ele não passou no teste de QI. Precisa de teste de QI? Pois é. É isso. Agora, eu queria saber de você, né, se você tem alguém que você gostaria de ver aqui no nosso programa, né? A sua conexão aqui no Presença. Tem uma pessoa que você fala, nossa, essa pessoa, ela é tão bacana. O Rodrigo, mas ele é do Rio. Aí eu só tenho que ir pro Rio gravar com ele. Não, ia ser massa aqui. O lado dele. Olha, nós temos uma grande amiga que está no Rio, quem sabe, né? A gente não faça uma viagem pra lá e entreviste o Rodrigo. Ele vai adorar pra divulgar a empresa dele de turismo universitário. Deixa eu pensar assim. Tem uma professora, amiga minha, que tem sido muito presente na minha vida, que é a professora Jaqueline Santos. Porque ela tem um trabalho muito legal na parte da diversidade. Ela é uma professora pedagoga muito competente, muito mesmo, inteligentíssima, tem presença e ela é fera. Então, se quiser, eu passo contato. Jaqueline, fica o convite, já estamos te convidando aqui a participar do nosso programa. Não, e vocês vão gostar muito dela, de verdade. Mulherão. Agora, a gente queria te agradecer, Fabrício, por essa presença maravilhosa aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Né? E dizer que foi um prazer, foi muito divertido te entrevistar aqui. E a gente queria que você deixasse seus contatos, né? Falasse como as pessoas podem te encontrar, ou se inscrever na sua aula, ou comprar a sua gramática, né? Em breve. Que em breve será lançada, ou aquela que já está lançada também. O meu Instagram é Prof. Fabrício Dutra. Lá eu boto os links das aulas gratuitas, né? Muita aula gratuita, cara. Se você quiser estudar de graça hoje, tu consegue. Sou professor do Estratégia Concursos, que, é uma referência aí. Muito conteúdo gratuito também. E o meu YouTube é Fabrício Dutra TV, né? Que lá eu também boto aula, comentários de prova, as paródias que a gente faz, né? Tem umas paródiazinhas que são legais, pra variar pagode. Então é isso, só seguir lá e qualquer dúvida, tô à disposição sempre. Então, mas tô à disposição é com crase. Nós vamos deixar seus contatos, né, no vídeo também, né, para o pessoal te acompanhar. Queria te agradecer muito, né, a disponibilidade de ter vindo aqui falar com a gente. Foi um prazer te receber. Espero que você volte outras vezes quando for lançar a sua gramática. Novas histórias, né? Já está convidado, né, para vir fazer seu lançamento aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Dani, de verdade. Até a próxima. Obrigado, de verdade. Foi um prazer, galera. Se você quiser deixar uma mensagem final para o pessoal, para quem te acompanha aí, para quem está pensando em fazer concurso, como você bem disse, né, que é algo que muda, que transforma vidas, fique à vontade. Vou fazer um discurso motivacional, tô brincando, eu odeio isso. O concurso não é para quem é inteligente, é para quem é teimoso, para quem cisma, entendeu? Tu não pensa em fazer concurso, se tu pensar muito tu não faz, mas tu cisma, então cisme em fazer concurso e que estudar dá trabalho, né, mas vale a pena, estudar muda a vida. Mudou a minha, não muda a sua. É isso. Obrigada, Fabrício.